Bom, pessoal, chegamos à última aula de manipulação de imagens digitais do curso de sensoriamento remoto aplicado ao meio ambiente, onde agora a gente vai trabalhar com o software TerraView. Então, ele é um software bastante simples, ele é bem intuitivo, não é muito complicado de se trabalhar. É claro, como é um software novo para vocês, a gente sabe que vocês podem ter alguma dificuldade no início, mas ele é um software bem simples, as operações que a gente vai fazer com ele também são bem simples, certo? Então aqui a gente não pretende explorar todos os recursos disponíveis no TerraView, mas apenas o que a gente vai fazer é apenas uma parte inicial para se trabalhar com imagens de satélites, fotografias aéreas ou imagens temáticas, certo? Então o TerraView é um produto nacional, ele foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Vocês vão poder baixar este programa, assim como o banco de dados do curso, no ambiente virtual de vocês. Então, para quem também quer ver o software fora do ambiente virtual, vocês podem acessar o site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Hoje, esse site, o Instituto é quem fornece para a gente gratuitamente imagens de satélites e alguns programas, como por exemplo, a gente vai aqui na parte de software livre, a gente tem o programa TerraView. Você pode clicar nessa aba e aqui você vê todas as versões disponíveis do TerraView, certo? Você pode baixar esse software tanto para Linux, quem usa Linux, como também para o sistema operacional Windows. No nosso caso, a gente vai trabalhar com o Windows, certo? Mas o procedimento é o mesmo para ambos. Então aqui você tem a parte download, onde você vai digitar seu e-mail e vai fazer o cadastro. É uma operação bem simples. E ali você escolhe a versão do sistema operacional que você quer trabalhar, também a versão do software que você quer, certo? Também tem uma parte muito boa, que é documentação. Nessa parte de documentação, vocês têm requisitos de sistema, tem algumas notas técnicas falando do programa, como também tem a parte de tutorial. Quando a gente clica nessa parte, vocês vão ver que tem várias aulas mostrando como fazer as diferentes operações disponíveis com o programa TerraView, assim como o banco de dados que vocês vão poder utilizar para trabalhar com essas aulas, certo? Então, continuando com o site do INPE, outra possibilidade que a gente tem é acessar o catálogo de imagens do INPE, certo? Então, o catálogo de imagens, a gente tem várias imagens disponíveis para todo o Brasil, do satélite Landsat, do satélite Ciberis, tem alguns outros satélites, como o ResourceSat, que é um satélite indiano, certo? Então vocês podem realizar o download dessas imagens escolhendo o local que você quer, a imagem que você quer, certo? E ver se está disponível para fazer o download. O cadastro aqui também é bem simples. Você pode realizar o cadastro. Então quando você entrar no sistema, você vai ter acesso às imagens, certo? Então só continuando. Então aqui está o programa TerraView, a versão 4.2. Esse programa, como eu já falei, ele é um programa muito bom de se mexer, muito bom de se trabalhar, certo? O download dele é totalmente gratuito, está disponível na internet, como eu mostrei para vocês. E quando a gente inicia o TerraView, a gente tem que ter em mente que o TerraView ele é um programa que ele vai trabalhar com um banco de dados. Ele vai funcionar baseado na existência de um banco de dados definido previamente, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer com ele é criar esse banco de dados. E dentro do banco de dados de TerraView, a gente pode armazenar tanto os dados descritivos, como tabelas de atributos, quanto como também dados geográficos. Lembrando que os dados geográficos eles podem ser dados vetoriais e dados matriciais, certo? No nosso caso, a gente vai trabalhar com os dados matriciais, que são imagens de satélites. Os dados vetoriais são aqueles que são representados por ponto, linha ou polígono, certo? São vetores. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai na opção Arquivo, Banco de Dados, ou simplesmente clica no ícone de Banco de Dados, certo? Então, Arquivo, Banco de Dados, onde a gente agora vai começar a criar um banco de dados. A gente vê que na operação existem duas opções, ó, conectar ou criar. No nosso caso, nós criaremos, certo? Então, eu clico aqui em Criar. O tipo de banco de dados, eu vou colocar ele como Access, certo? Mas vocês podem ver que ele tem uma quantidade muito grande de tipos de banco de dados que vocês podem trabalhar, certo? Cada um tem suas características.
Depois que a gente coloca a opção criar e escolhe o modelo como Access, a gente vai em diretório e eu vou até o local que eu quero salvar esse banco de dados. No nosso caso, no nosso curso, a gente disponibilizou uma pasta que é curso sensoriamento remoto, onde a gente tem algumas informações que a gente vai trabalhar. Tem a pasta de composição colorida, floresta, fotografia aérea, mapa temático, Santa Maria da Boa Vista, certo? Então a gente clica dentro dessa pasta que a gente criou e salvou ela dentro da unidade C, curso sensoriamento remoto, clique em OK e agora eu dou o nome ao banco de dados. Vamos colocar como está no material de vocês, certo? Aulas. Depois que a gente coloca o nome do banco de dados, é só dar OK e agora a gente já criou o nosso banco de dados, certo? Se por acaso eu precisar fechar esse banco de dados, eu tenho duas opções. Ou eu clico com o botão direito e vai me aparecer a opção fechar banco de dados. Agora não tem essa opção mostrando, por quê? Porque a gente não tem nenhuma informação dentro do banco de dados, certo? A gente não fez nada, não manipulou nenhum tipo de informação. Ou então simplesmente eu posso fechar o programa e ali, quando eu fechar esse programa, ele automaticamente vai salvar as últimas alterações que eu fiz. Então, continuando. Agora que a gente criou o nosso banco de dados, se eu tivesse fechado esse banco de dados, fechado o programa, aí depois de algumas horas, ou depois de alguns dias, eu quisesse trabalhar novamente com esse banco de dados, então eu iria na opção novamente arquivo, abriria o programa, ia na opção arquivo, banco de dados, e em vez de criar o banco de dados, se eu quero acessar o mesmo, eu clico em conectar. Então aqui vai aparecer a opção selecionar o banco de dados, onde eu vou até a pasta que está salvo esse meu banco de dados, o curso sensoriamento remoto, e ele já apareceu aqui, ó, o banco de dados aula, certo? Então aqui eu vou fechar essa opção, que a gente já está com o banco de dados aberto. E agora a gente vai fazer a primeira parte prática, que é adicionar agora um plano de informação, certo? Então, o plano de informação, como o nome já diz, é uma camada de informações que agrega informações geográficas, gráficas e não gráficas, que estão localizadas numa mesma região. Então, a gente tem diversos planos de informações, como, por exemplo, um vetor de drenagem, quando a gente vai ter os rios, açudes, por exemplo, pontos de poços. Então, isso são três planos de informações, certo? Então, a gente tem plano de informação também para vegetação, plano de informação para uso e ocupação do solo, pode ter plano de informação para geologia, plano de informação para tipos de solo, certo? Então, cada nível desse de informação, ele é um plano de informação diferente, certo? Ou então, até mesmo com dados matriciais, por exemplo, uma imagem, ele é um plano de informação, uma imagem de satélite. Então, a gente também chama o nome de plano de informação também como layer, certo? E ele pode ser importado ou criado dentro de um banco de dados ativo. Então, como é que a gente adiciona um plano de informação? Inicialmente, a gente vai adicionar um arquivo raster de Santa Maria da Boa Vista. Então, para isso, a gente vai clicar em Arquivo, vai na opção Importação Simples do raster, clico em Arquivo, e vou até a pasta que está salvo esse meu arquivo. Vou em curso sensoriamento remoto, Santa Maria da Boa Vista, imagem Landsat, sensor TM, certo? Só lembrando que aqui a gente tem três bandas diferentes. Tem a banda 2, a banda 3 e a banda 4. Lembrando que cada banda dessa é um pedaço da faixa de radiação eletromagnética que a gente vai estar trabalhando, certo? Então, nesse caso aqui, a banda 2, a gente tem a banda do verde, a banda 3, a gente tem a banda do vermelho, e a banda 4, a gente tem a banda do infravermelho próximo, certo? Vocês podem verificar isso no material de vocês. Então, cada uma dessas bandas, a gente vai ter a radiação solar interagindo com os determinados alvos, né, os diversos alvos que a gente tem na superfície terrestre, onde, dependendo das características físicas, químicas e biológicas, a gente vai ter essa interação da radiação e ela vai dar uma resposta ao sensor. Então, de acordo com essas características e com o comprimento de onda que a gente está trabalhando, é que a gente vai poder determinar
qual é aquele alvo, qual é aquele nível de cinza que está representando determinado alvo da superfície, certo? Então a gente vai importar primeiramente a banda 2. Eu clico em abrir e aí vocês vão ver que os demais campos já vão ser preenchidos. Por exemplo, o campo projeção, a gente sabe que ele está trabalhando com o sistema UTM e com o datum WGS84, certo? Assim como a resolução espacial, que é de 28,5 metros. Então, só um detalhezinho que a gente diz, quando a gente vai colocar o nome de um plano de informação, a gente evita colocar na frente do nome número, assim como caracteres especiais, como por exemplo, C cedilha, acento, tio. A gente evita fazer isso, porque senão pode dar problema com o software, certo? Então vocês podem ver que a banda 2, ó, essa imagem Santa Maria da Boa Vista, ela tem uma data, ó, 24/8/1992, certo? Então, todas as imagens, a gente sabe que no caso do satélite Landsat, ele tem imagens a cada 16 dias de uma mesma área, certo? Então, vocês têm a possibilidade de a cada 16 dias você ter uma imagem diferente, né? Uma nova imagem da área que você está trabalhando, certo? Então, eu vou retirar aqui, ó, esses números e eu vou deixar normalmente banda 2 Santa Maria da Boa Vista, certo? Aí eu executo. Aguardo um pouquinho. E aqui tem um outro detalhe. Ele pergunta se eu quero visualizar os dados raster. Então ele diz que o dado foi importado com sucesso e se eu quero visualizar. Eu digo que sim. Então agora o programa ele já me criou, além de importar meu plano de informação, eu coloquei ele em uma vista diferente, certo? Então, a vista ele vai me permitir trabalhar com vários níveis de plano de informações diferentes e que eu posso visualizar e manipulá-los junto. Então, por exemplo, eu posso criar N vistas dependendo do trabalho que eu estou realizando. Eu posso trabalhar com a questão, por exemplo, eu quero trabalhar com vulnerabilidade a que o solo sofra escorregamento ou deslizamento. Então, eu tenho vários níveis de informação, eu tenho vários planos de informação ou layers. Por exemplo, eu tenho um plano de informação de drenagem, eu tenho um plano de informação de tipo de solo, eu tenho um plano de informação de vegetação, eu tenho um plano de informação de uso do solo, eu tenho um plano de informação de declividade. Então, eu posso ter vários tipos de plano de informação dentro de uma mesma vista, que é o quê? Vulnerabilidade ao escorregamento de solo. E eu posso ter outra vista com o nome de uso e ocupação do solo, onde eu tenho a distribuição de casas, eu tenho a distribuição de, de poços daquela área, eu tenho a distribuição do uso e ocupação do solo. Então, dependendo do mapa que eu quiser criar, eu posso colocar ele e agrupar os planos de informações em diferentes vistas. E ela vai aparecer aqui na minha barra de vista, certo? Então, a segunda coisa que a gente vai fazer é importar outras imagens, certo? As outras bandas. Então, a gente vai em arquivo, a importação simples do raster, e a gente repete esse mesmo procedimento para a banda 3 e para a banda 4, separadamente. Ó. Coloca a banda 3, ela apresenta o mesmo sistema de projeção, certo? Tirei o nome, ó, e executo, com uma diferença. Eu já tenho uma vista para trabalhar com essa imagem. Então não interessa para mim criar outra vista com outra imagem. Então ele pergunta se eu quero visualizar, eu digo que não, certo? A mesma coisa eu faço para a banda 3, a banda 4. Então só um detalhe, vocês estão vendo que a gente está importando outra banda. Quando a gente vai ver aqui, ó, no nosso banco de dados, ó, já apareceu a banda 2 e a banda 3, mas na nossa vista só está a banda 2. Por quê? Porque a gente disse que não queria visualizar o dado. Então, vou importar agora a banda 4, tiro o nome, ó, e executo. Ele pergunta se eu quero visualizar o dado, eu digo que não. Agora a gente vai fazer uma operação bem simples. A gente vai colocar esses outros planos de informações, outras layers que a gente está trabalhando, dentro da mesma vista dessa banda aqui, ó, banda Santa Maria da Boa Vista, banda 2. Então a primeira coisa que eu vou renomear é
eu vou fazer é renomear o nome dessa vista. Então eu seleciono ela, ó, clico com o botão direito, tem a opção renomear. Então eu vou colocar o nome, vou tirar esse nome aqui e vou botar TM underline Santa Maria da Boa Vista, certo? Por que eu coloquei underline? Porque se eu deixar espaço ou colocar traço, o programa não vai aceitar, ele vai dizer que vai dar erro, certo? Então a gente sempre utiliza o underline para separar nomes, certo? Então, ó, cliquei fora, deu OK, certo? Aqui a gente tem várias funções, ó, que a gente pode utilizar. A gente pode, por exemplo, fazer uma medição de distância. Eu dou o primeiro clique, ó, e ele vai criar um raio, ó. Aqui já vai aparecer a distância em metros, certo? Eu também posso mover a minha imagem para onde eu quiser. Posso utilizar a ferramenta de zoom. Quero dar um zoom em determinada área. Aqui, ó, clicando com o botão direito, eu escolho o tamanho do meu zoom, né? Se vai dar um zoom 25 vezes ou não. Novamente, eu clico em diminuir o zoom, ó, e ele vai retornar o meu zoom original. Se eu quiser que a minha imagem retorne ao meu estado inicial, então eu posso recompor ela. Por exemplo, eu dei um zoom muito grande em determinada área, com essa ferramenta aqui, ó, cursor de zoom. Fiz o quadrado que eu quero dar o zoom, ó. Dei um zoom agora, mas eu quero recompor ela para que eu possa visualizar toda a imagem. Então, clica aqui em recompor, certo? Então, aqui a gente vê que tem várias funções que a gente pode utilizar, certo? Uma das principais é a desenhar. Sempre que a gente ativar, por exemplo, eu tenho 10 planos de informações aqui. Se eu desabilitar todos e quiser visualizar apenas um, então sempre que eu habilitar ela, eu clico em desenhar, para ele desenhar a visualização que eu estou trabalhando, certo? Então agora, como eu falei anteriormente, a gente vai colocar vários níveis de plano de informação ou vários níveis de informação dentro de uma mesma vista, certo? Então para isso, a gente vai agora na opção, clicar na opção tema, onde a gente vai ver aqui o nosso banco de dados corrente, assim como o plano de informações e a vista que a gente está trabalhando, Santa Maria da Boa Vista, certo? Agora só tem ela, porque eu só tenho uma vista. Então, a gente vai colocar o quê? A banda 3 dentro da vista de Santa Maria da Boa Vista. Eu deixo com o mesmo nome, banda 3, Santa Maria da Boa Vista, clico OK. Então aqui na minha vista já apareceu, ó, a banda 2 e a banda 3. Eu faço isso para a mesma coisa, para a banda 4. Cliquei em banda 4 dentro da vista Santa Maria da Boa Vista e clico OK. Agora eu tenho as três bandas dentro de uma mesma vista. Então por que a gente faz isso? A gente está vendo aqui que nossa imagem é uma imagem monocromática, ou seja, ela vem em níveis de cinza. Então cada banda, cada comprimento de onda, ela vem em uma imagem diferente. Então eu tenho, no caso do Landsat 5, eu tenho 7 comprimentos de onda. Eu tenho o primeiro comprimento de onda que é a banda do azul, o segundo a banda do verde, o terceiro a banda do vermelho, o quarto a banda do infravermelho próximo, o quinto a banda do infravermelho médio, o sexto é a banda do infravermelho termal, quem quer trabalhar com temperatura da superfície. E a sétima e última banda, o comprimento de onda, é a banda do infravermelho médio, certo? Então, cada um desses comprimentos de onda a gente pode realçar ou esconder determinada característica de determinado alvo. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar com vegetação, geralmente a gente trabalha mais com a banda 3 e a banda 4, quando a gente vai trabalhar a questão de pigmentos foliares e a questão de estrutura. E quem vai trabalhar com a umidade, a quantidade de água na vegetação, a gente também geralmente trabalha com a banda 5, certo? Que são respectivamente a banda do vermelho, a banda do infravermelho, e a banda 5, que é o infravermelho próximo, e a banda 5, que é o infravermelho médio, certo? Então, ó, como nem todo mundo tem facilidade de identificar os determinados alvos, ó, o que é isso que está mais claro aqui? O que é isso que está mais escuro, certo? Então, o que é que a gente faz? A gente agora começa a trabalhar fazendo composições coloridas. E através dessas composições coloridas, a gente vai trabalhar com diferentes combinações de bandas, onde a gente vai realçar
ou vai observar melhor determinado alvo da superfície terrestre, como eu tenho combinações coloridas que vai me permitir trabalhar melhor com vegetação, já outros eu trabalho com água, certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Você clica com o botão direito na sua banda, ó, e a primeira composição colorida que a gente vai fazer é a composição 432, certo? A combinação RGB, onde no vermelho eu vou botar a banda 4, no verde eu vou botar a banda 3 e no azul eu vou botar a banda 2, certo? Então, ó, na banda 4, eu clico com o botão direito, eu tenho essa opção aqui, ó, composição colorida do raster, onde tem a opção monocromático aqui, ó, e eu vou colocar agora no R a banda 0, que é essa banda que a gente clicou, que a gente selecionou. Executo. Agora eu faço a mesma coisa para a banda 3. Eu seleciono a banda 3, vou em composição colorida do raster, e no G eu coloco a banda 0 e executo. Agora eu coloco a banda 2, ó, vou clicar com o botão direito na banda 2 do mouse, composição colorida do raster, e agora eu boto a banda 2 no B, no canal azul. Então a gente vê que agora, ó, a nossa imagem, ó, ela já está o quê? Colorida, certo? Então a gente consegue observar, ó, através dessa combinação de banda ou dessa composição, ó, vou dar um zoom aqui nessa área, a gente consegue observar que a vegetação ela está refletindo no canal vermelho. Por quê? Porque eu peguei a banda do infravermelho próximo, que é a banda 4. Se a gente for visualizar um gráfico de comportamento espectral, a gente vê que na banda 4, na faixa do infravermelho próximo, a vegetação ela reflete muito. Então, em virtude disso, eu peguei essa banda que mais reflete a vegetação, que é a banda 4, e coloquei ele para refletir em vermelho. Eu poderia ter colocado ele para refletir em azul ou verde, mas fica melhor para refletir em vermelho, certo? A gente consegue visualizar mais o que é vegetação. Já a banda 3, ó, que a gente vê que a vegetação ela é absorvida, ela tem uma absorção muito alta. Por quê? Porque os pigmentos foliares da vegetação ela vai absorver muita radiação solar para as atividades fotossintéticas dela. Então ali a gente vê que eu coloquei a banda 3 para refletir em quê? Em verde. Então, como a vegetação ela já está sendo refletida em vermelho, ela reflete mais, então a gente vê que ela não vai refletir outra cor, a não ser a que eu botei anteriormente, que era a banda vermelha. Já a banda 2, que é a banda do verde, eu coloquei ela para refletir em quê? Em azul. Nesse caso aqui, está sendo refletido os corpos hídricos, certo? A gente sabe que no visível é quando a gente vai ter a possibilidade de trabalhar com corpos hídricos. A gente vê que ainda existe uma reflexão na parte do visível. Já na parte do infravermelho próximo e nas demais bandas, a gente vê que a radiação solar ela é totalmente absorvida para os corpos hídricos, certo? Então a gente não tem interação da água com a radiação solar. Então a gente fez essa composição colorida. Então aqui vocês podem ver, ó, que a vegetação, ó, ela foi realçada. Como essa área daqui é uma área que a gente está no semiárido, então a gente vê que a vegetação, ó, ela está bem destacada, né, das áreas próximas a recursos hídricos. Nada impede de aqui ter vegetação, mas aqui deve ser aquela caatinga hiperxerófila, certo? Como está no período seco. Então, possa ser que aqui a reflexão esteja sendo representada apenas pelo quê? Pelos troncos e galhos secos, assim como a própria reflexão do solo, certo? Então, agora a gente já fez a primeira composição colorida desta imagem. Então, pessoal, a gente pode fazer diferentes composições coloridas. Eu vou aqui, ó, recompor a minha imagem, certo? Para vocês visualizarem ela toda. Ó. Eu posso dar um zoom em determinadas áreas, dependendo do que me chamar a atenção nela. A gente vê que aqui pode ser uma área de agricultura, ó. A gente vê que são cortes bem retilíneos, não é? Geralmente, áreas de agricultura têm essa característica. Deixa eu recompor novamente. E agora a gente pode brincar com outras combinações coloridas. Vocês vão ter a oportunidade de fazer isso. Então, ó, se eu quiser mudar a combinação, eu clico na banda 12, vou em composição colorida do raster.
E agora eu posso botar, por exemplo, ele, eu tiro aqui do vermelho e boto ele agora para refletir em verde, em azul. Em vermelho, porque, perdão, tiro ele do azul e coloco ele para refletir em vermelho. Executo. Então a gente vê ó, que as bandas, ó, as cores já vão mudar. Certo? Aqui eu posso deixar em verde mesmo essa banda. E a banda 4, eu coloco ela para refletir em azul. Executo, ó. Então agora a gente vê o que? Vou dar um zoom aqui ó, novamente naquela parte de vegetação. Então a gente vê que a banda 4, que é a banda do que? Do infravermelho próximo, que mais reflete vegetação, está refletindo o que? A vegetação agora está refletindo em tons de quê? De azul. Então a composição colorida ela nos permite isso, realçar determinado alvo. Ah, eu trabalho com vegetação. Então eu tenho uma composição colorida para a vegetação. Ah, eu trabalho com geomorfologia. Então geralmente a gente utiliza a combinação 752, 751 para destacar os aspectos geomorfológicos de determinada área, certo? Então a gente pode ter diferentes composições coloridas para diferentes tipos de estudos que a gente possa realizar. Então vou aqui recompor minha imagem. Agora a gente vai importar outra imagem, certo? A gente vai importar agora uma imagem já em composição colorida, que é a imagem de floresta. Então só lembrando, a gente vai em arquivo, importação simples do raster, certo? Aí novamente eu clico em parâmetro do dado, eu vou em arquivo ó, e volto para a minha pasta curso sensoriamento remoto. Então aqui eu tenho ó, a imagem de floresta, certo? Landsat, TM, e eu tenho outras bandas para trabalhar com floresta, certo? A gente pode fazer esse mesmo coisa. Vocês podem realizar isso. Mas vamos aqui ó, em composição colorida, onde a gente já tem aqui ó, diferentes imagens de floresta, certo? Geradas a partir daquela composição. Aí, por exemplo, eu tenho uma imagem aqui, ó, que ela tem a composição, ó, já, ó, da banda 234, RGB 234, assim da banda 243, assim como 432. Ó. Vamos importar primeiro essa 432, clique em abrir. A imagem floresta 432, executo. A gente vê ó, que o sistema era SAD69. Então, eu desejo visualizar esse dado? Eu digo que sim, porque é uma imagem de uma área diferente, certo? Aí eu posso agora importar as outras composições coloridas também, a importação simples. Clique em arquivo, aí a 234, clique em abrir. Aí aqui eu novamente SAD69, executo, mas eu quero abrir agora ela dentro da mesma vista de que tem as outras imagens de composição colorida de floresta. Então eu desejo visualizar? Não, certo? E agora eu pego a última imagem, a importação simples do raster, que é a imagem 243. Abro e executo e novamente digo que não, certo? Então, ó, agora eu vou novamente em tema, repetindo o que a gente fez da outra vez, ó, e eu tenho aqui a vista floresta e a vista Santa Maria da Boa Vista. Então, eu vou colocar dentro de quê? Floresta. E eu pego agora a composição o quê? 234, clico em OK. Aqui ó, já apareceu na minha vista floresta, ó, já apareceu as duas composições. Assim como eu vou fazer a mesma coisa para a composição que está faltando, que é a 243. Coloco dentro de floresta e executo. Ah, professor, mas eu coloquei um tema, por exemplo, eu coloquei essa imagem 432 de floresta dentro de Santa Maria da Boa Vista. O que é que eu faço agora? Ó? Agora eu tenho duas imagens, tem a imagem Santa Maria da Boa Vista e a imagem de floresta. Tá vendo que a imagem desapareceu? Se eu quisesse visualizar a floresta, eu selecionaria ela com o botão esquerdo do mouse e clicaria em desenhar, certo? Então a gente vê ó, que essas imagens ela tem sistema de coordenadas diferente. Então se eu for trabalhar com esse sistema de coordenadas diferente, eu posso ter o meu trabalho, que o meu ponto, por exemplo, eu posso coletar ele deslocado. Então eu posso jogar um banco de dados aqui que ele vai ter um deslocamento, certo? Então eu tenho que ter cuidado com isso. Então, ó, eu coloquei errado, então se eu clicar com o botão direito aqui, ó, nessa imagem de floresta, eu posso remover esse plano de informação
essa layer, certo? Se eu clicar aqui em visualizar novamente, ó, agora eu estou visualizando só a imagem Santa Maria da Boa Vista. Se eu clicar na vista de floresta, eu selecionei a vista de floresta, está na composição 432, eu clico em desenhar. E agora eu posso visualizar esta composição colorida. Se eu desabilitar 432, eu clico em desenhar novamente, eu estou visualizando a imagem que está abaixo dele, que é a 234. Se eu desabilitar, ó, então visualiza a outra imagem, certo? Então aqui a gente vê, ó, diferentes combinações de bandas, onde a gente vê determinados alvos refletindo com tonalidades diferentes. Então isso é eu pegar determinada banda que trabalha com determinado alvo e colocar ele para refletir naquela cor do canal da combinação RGB, certo, pessoal? Do mesmo modo, a gente vai importar agora outra informação, que é a imagem de São Paulo, aquela composição colorida de São Paulo. Então, ó, vou em importação simples do raster novamente. Ela está dentro da última pasta que nós trabalhamos, ó, em composição colorida, e eu pego a imagem do sensor TM de São Paulo, combinação 345. Abro ela, executo e eu coloco ela em uma nova vista. Eu digo que quero visualizar os dados. Então essa combinação colorida aqui, ela me permite, por exemplo, ver o que? A vegetação em verde, ó, a água em azul, os corpos hídricos, e em rosa a gente começa a observar a área construída de São Paulo, certo? Se eu der um zoom em determinadas áreas, ó, a gente tem algumas características como tonalidade, como rugosidade, onde me permite, por exemplo, com o tempo, né, com a experiência, eu identificar, por exemplo, que essa área daqui, devido à rugosidade, ela pode ser uma área que tem muitas edificações horizontais, certo? Edificações verticais, certo? Então a gente tem muitos prédios nessa área daqui, ó, nessa parte mais central aqui, ó. Já aqui a gente vê que ela pode ter uma edificação mais o quê? Mais horizontal, certo? Então casas mais baixas, certo? Um, dois andares. Então a gente vê isso para o quê? Para a resolução espacial da imagem Landsat, que é o quê? De 30 metros. Então a gente consegue ver onde é que tem área, onde é que tem vegetação, mais presença de vegetação, do que outras áreas que não tem tantas presenças. Tem mais algumas áreas, ó, concentradas, certo? Então a gente também vai importar uma imagem que é uma fotografia aérea para a gente ver a diferença de resolução espacial. Então a gente vai voltar aqui para a pasta curso sensoriamento remoto. Então eu tenho aqui, ó, fotografia aérea. Então eu tenho fotografia aérea de São Paulo. Clico em abrir. Está na mesma projeção dessa imagem, que é a SAD69, sistema SAD69. Boto foto aérea e executo. E ele pergunta se eu quero visualizar, eu digo que não, certo? Por quê? Porque eu quero colocar essa fotografia aérea dentro da vista da imagem de São Paulo. Então, ó, eu vou novamente em tema, coloco a foto aérea de São Paulo dentro da vista São Paulo e executo, certo? Então agora, ó, eu vou recompor essa minha imagem. Vou só desabilitar aqui, ó, São Paulo. E vou desenhar, vocês podem ver a fotografia aérea, ó, de São Paulo. Então aqui, ó, essa resolução espacial de fotografia aérea, que geralmente são resoluções abaixo de 50 centímetros, geralmente 30, 10 centímetros, então a gente consegue identificar vegetação de porte arbóreo, de vegetação de gramínea, a questão das residências, onde tem piscina, onde não tem, as ruas, certo? As quadras, a distribuição da vegetação em logradouros públicos. Então, a fotografia aérea ela tem uma resolução espacial que me permite visualizar esses dados, certo? Eu vou recompor aqui, ó. Mas eu quero agora colocar a fotografia aérea em cima da imagem de São Paulo para eu visualizar, e eu quero visualizar os dois, ó. Vou recompor, posso clicar em desenhar e agora eu vou dar um zoom na área que tem a fotografia aérea.
para vocês verem a diferença da resolução espacial. Então aqui eu tenho cada pixel, que é cada quadradinho desse daqui, ó, com resolução espacial de 30 metros. Já aqui eu tenho resolução espacial de o quê? 10 centímetros, 20 centímetros, dependendo do tipo de fotografia aérea. Se eu desabilitar, ó, vou dar mais um zoom aqui, ó, para eu pegar essa fotografia aérea aqui, ó. Agora eu vou desabilitar a fotografia aérea e vou desenhar apenas São Paulo, a imagem TM. Então eu vejo que essa área daqui, ó, da praça, ó, eu não consigo observar muitos detalhes, a não ser onde tem vegetação, onde tem água e onde tem algum tipo de edificação ou solo exposto, certo? Só que se eu desenhar novamente, ó, agora eu consigo observar a praça, ó, com diferentes, ó, tipo, ó, a água, onde eu tenho edificação, ó, onde eu tenho edificação, onde eu tenho vegetação densa, ó, novamente eu vou desabilitar, ó, essa área daqui de vegetação densa, vou desenhar, ó, essa área daqui de vegetação densa. Então, a gente vê que a resolução espacial ela pode variar de acordo com o objetivo do trabalho que eu estou realizando. Certo, pessoal? Então, a última parte, a penúltima parte que a gente vai fazer agora é visualizar uma imagem temática. Nesse caso, a gente vai visualizar uma imagem de uso e ocupação do solo da cidade de São Paulo. Então, por exemplo, eu vou recompor aqui a minha visualização e a gente vai novamente em Arquivo, Importação Simples do Raster. Eu clico na opção Arquivo e agora eu vou voltar para a pasta Curso Sensoriamento Remoto e eu vou pegar o que? Mapa temático. Então, eu clico aqui nesse mapa, uso do solo SP2000 e vou abrir. O plano de informação eu deixo ele com o mesmo nome, uso do solo, e executo, certo? Desejo visualizar, eu digo que não. Por quê? Porque como eu estou trabalhando com São Paulo, então o ideal é que a gente visualize ele na mesma vista de São Paulo, certo? Que me permite visualizar diferentes níveis de informação, ou diferentes planos de informação, ou ainda layers. Então, novamente, eu vou em tema, eu agora pego o uso do solo de São Paulo e coloco dentro da vista TM São Paulo. Clico em OK. E agora, por exemplo, eu desabilito foto, coloco o uso para aqui para cima e executo. E desenho. Então a gente vai ver a classificação, ó, daquela área. Vou fazer novamente o uso do solo. Vou desabilitar. Vou executar e vou visualizar São Paulo. Aqui a gente vê as represas, ó, nessa parte daqui, ó. Novamente vou habilitar o uso do solo, ó. Vou dar um zoom aqui nessa área das represas, ó. Então, ó, automaticamente ele já desenhou pelo zoom que eu dei, ó. Mas se eu quiser visualizar a imagem, ó, a gente vê que a imagem está a partir daqui, ó. Então eu desabilitei, desenho, ó, a minha imagem está partida, tá vendo? Pronto, pessoal. Então a gente já viu como trabalhar com imagem de satélite dentro do TerraView. Isso é apenas introdução. A gente vai ter outras disciplinas onde a gente vai trabalhar mais e manipular diferentes níveis de informação. Então, pessoal, na última parte desse pequena introdução ao TerraView, a gente vai salvar agora uma tela de visualização. Por exemplo, eu quero essa imagem de São Paulo e eu quero salvar essa visualização aqui. Então, eu vou em Arquivo e tem a opção salvar a tela de visualização. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso imprimir diretamente essa tela ou eu posso salvar um arquivo. Geralmente a gente salva um arquivo, certo? Então, eu clico aqui em Arquivo, ó, e coloco, vou até a pasta que eu quero salvar. No nosso caso, eu vou salvar dentro de curso Sensoriamento Remoto. E vou colocar aqui, ó, imagem, underline, TM, underline, SP, que é de São Paulo, underline, e eu posso botar até a combinação, que eu estou trabalhando, a combinação RGB, 3, 4, 5. Então, eu boto agora o ponto, eu posso botar JPEG ou BMP. Vou botar aqui BMP, bitmap. Clico em salvar. Ele pergunta se eu quero botar a resolução do desenho ou se eu quero botar a resolução de 200 ou 300 dpi. Geralmente, imagem a gente coloca 300 dpi. Executo. Então, agora ele salvou a minha imagem. Se eu for dentro da minha pasta
curso Sensoriamento Remoto, eu tenho a imagem aqui ó, de São Paulo ó, com a visualização salva, certo? Só um plus para vocês. Se vocês quiserem visualizar a grade geográfica, vocês podem clicar com o botão direito na tela de vocês. Vocês têm a opção aqui, ó, mostrar grade geográfica, certo? Então agora você vê as coordenadas, ó, que é aquela imagem que está sendo mostrada, por exemplo. E eu posso agora importar ou salvar essa tela de visualização do mesmo modo, certo, pessoal? Então a gente agradece, vocês têm atividades para serem realizadas, tanto no nosso material, né, vocês podem ver algumas perguntas e algumas respostas dessas perguntas, como também as atividades no ambiente virtual. Então, qualquer dúvida, a gente está à disposição para tirar as dúvidas de vocês, certo? Um abraço a todos.